Boa tarde, meus amigos, bem-vindos ao TV Corrida e hoje é um dia especial. Você já viu falar isso umas 38 vezes, mas todas as vezes era verdade. E hoje eu tenho como provar que continua sendo verdade. Por quê? Porque ao meu lado está um patrimônio do jornalismo automobilístico nacional. Está aqui o que Pelé é para o futebol, ele é para o jornalismo do automobilismo. Está aqui comigo Carlos Lua. Tudo bom? Tudo bem, doutor? Tudo bem? Nossa, que responsabilidade. Pois é, daí você vê. Pelé. Qual a receita para ganhar a Fórmula 1 2017? Imagina, estou brincando, não é essa a pergunta. Não sei. Também eu posso dizer para vocês que eu não sei. Muito bem, bem-vindo ao clube. Obrigado. Bom, para quem não conhece, o Carlos é um grande jornalista de automobilismo que cobre todas as categorias. Você tem uma roçadeira de grama, ele sabe a história dessa categoria. Tudo que tiver carro se mexendo, ele sabe. Como ele mesmo falou aqui na sala de espera, ele assiste mais ou menos umas 10, 12 corridas por fim de semana. Então, se alguém sabe de alguma coisa é ele, e se alguém pode perguntar, é você. Mande a sua pergunta aqui pelo Twitter, o @InácioF1, e ele vai responder para vocês com grande alegria e contentamento. Já tem gente entrando aqui mandando pergunta. Já tem o Patrício Riso mandando a pergunta para o Carlos Lua. Carlos, ele pergunta assim: Carlos, você que entende bastante de automobilismo, como você vê o papel da CBA no desenvolvimento de categorias de base no Brasil? Muito bem. A CBA tem um papel fundamental para conseguir fazer com que todas as corridas sejam realizadas, organizadas e disputadas dentro das regras da Federação Internacional do Automóvel. Todo mundo fala Federação Internacional do Automobilismo, mas não é, Federação Internacional do Automóvel. A Confederação, que é brasileira de automobilismo. Então a CBA, o papel da CBA é importantíssimo, é fundamental. Agora, isto posto, ela ter que fazer categoria não é o caso, não é função dela. Ela tem que apoiar quem faz as categorias. Ela tem que dar condições para que quem faça as categorias de apoio, de base, de escadinha, chame como você quiser, ela tem que dar condições para isso daí. Isso é o que falta no automobilismo brasileiro. Falta esse degrau que a gente tem o kart, sai do kart e tem um grande salto até você conseguir chegar na Fórmula 3. Né? No meio do caminho. Pois é, inclusive no Brasil nós tivemos, historicamente, várias categorias com essa proposta. A gente teve a Fórmula V, a Super V, depois tivemos Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, Fiat que do Massa, que ele fez, enfim. Não, antes da Fórmula do Massa. Mas de Fórmula? De Fórmula, tinha Fórmula Fiat. Depois teve essa Fórmula do Massa, Mas a Fórmula Fiat não era do Uno? Não, antes tinha. Essa eu não sabia. Tudo isso daí já foi tentado e feito. Acho que precisa agora o pessoal botar a cabeça para funcionar e imaginar uma categoria nova. Você vê, por exemplo, essa Fórmula Futura do Massa. Fórmula Futuro, que antes se chamava Fórmula Future, né, e depois mudou para Fórmula Futuro. A categoria acabou por total falta de organização técnica da categoria. Uma categoria que é cuidada por um grupo central de mecânicos e engenheiros, tira aquilo que é o fundamental da corrida, que é a disputa, que é a criatividade, que é fazer com que as pessoas, quer dizer, o piloto, o seu engenheiro, os seus mecânicos, façam alguma coisa melhor. A categoria acabou por custos enormes, aí não sei se é um fator Brasil ou o que é, mas tudo isso a categoria sumiu, foi embora. E a categoria renasce com força no Uruguai, chamada Fórmula 4, por empresários locais, junto com gente aqui do Brasil, gente que entende muito de automobilismo, que tem uma história muito bonita no automobilismo de sucesso, que é o Ricardo Tedeschi, que vocês conhecem. Eles fazem uma Fórmula 4 no Uruguai que começa a pegar e que pode treinar e que tem equipes diferentes. Para o piloto pegar a mão mesmo, entender como é que desenvolve um acerto de carro. Nada na vida. Tem uma teoria americana, a teoria das 10.000 horas. Muita gente não acredita nisso daí. Que você só começa a ser bom depois de 10.000 horas. Você, como um bom oftalmologista, um bom cirurgião, você só começa a ser realmente uma pessoa especial depois de 10.000 horas que você fez aquele seu trabalho. Que você atua naquele ramo. Naquilo ali. Você tirar dessas 10.000 horas, então
O cara que corre de automóvel tem que treinar. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Se ele não treina, não adianta. Então, aqui, se você não treina, não desempenha bem. Essa daí, a Fórmula 4, é uma fórmula que deixa o sujeito treinar. De kart, a molecada anda bem porque pode treinar. Se também não pudesse treinar... Dá na mesma. Dá na mesma. Então, isso tudo são coisas de você conseguir condições econômicas, sempre que é a melhor, é sempre o nó górdio, né? De por que não corre, porque o automobilismo custa caro, para fazer bem feito custa mais caro ainda, e não adianta você tentar fazer com pouco dinheiro, porque não dá. O que precisa ter é condições. A CBA pode ajudar a dar essas condições. A CBA, como entidade, como organização, pode ajudar colocando o automobilismo, ou pelo menos os pleitos do automobilismo, mais perto do que o governo federal, estadual ou municipal pode fazer pelo automobilismo particularmente. Não é fácil num país... Se fosse, qualquer um faria, mas é a missão dele. Não é fácil. Não é fácil num país que tem essa dependência enorme do futebol. Nem me fale. Que não é ruim ou boa, não adianta discutir. Eu acho ruim. Existe a dependência, que nos próximos 2 anos, além do futebol... Vai ter Olimpíada. Tem os Jogos Olímpicos. Então, precisa encontrar alguma coisa. Um país como o Brasil, que tem todo esse espaço, por exemplo, não tem uma etapa do Campeonato Mundial de Rally. Perdeu de MotoGP. Perdeu de MotoGP porque não tem um circuito. Mas Campeonato Mundial de Rally é feito em estrada. Nós temos estrada de montão, de terra mais ainda. Lugares... Que esgoto de buraco é o que não faz. Dá então, pra fazer até em São Paulo. Não tem. Na capital. Porque falta organizar a sociedade do automobilismo, falta se organizar para poder fazer eventos desse estilo. Eu acho que o papel da CBA é esse, é ajudar todo mundo que queira fazer automobilismo da maneira séria. E eu acho que é o que eles estão fazendo, ou pelo menos estão tentando fazer, né, nessa nova administração, tentando dar condições para que novas categorias surjam. Não, digamos assim, colocando essa pecha nessa administração ou na anterior, em nenhuma específica. Até que ponto o ego dos mandantes, seja da CBA, seja dos donos de categorias, influencia nos atritos que existem? Você acha que existe muito atrito pelo ego? Tipo, eu não vou ajudar fulano, porque fulano aquela vez fechou a porta para mim, e o outro fala, eu não quero ajuda de fulano, porque fulano uma vez para mim me fechou o carro quando eu estava na garagem. Existe isso até que ponto? Não acredito que exista que chegue a essa raia de bairrismo nem nada. O que acontece muito é que, como envolve muita coisa econômica, tem os interesses. Então, se o interesse econômico não bate com outro interesse econômico, nada vai para frente. Você vê que a política funciona um pouco assim. Pouco, só um pouquinho. Se o interesse econômico não acompanha aquele interesse das bases políticos, não vai para frente. Então, acho que a CBA, o trabalho da CBA não é fácil, não, hein? Pensem vocês que é uma coisa fácil, que assim, que é só em uma canetada lá, você vai resolver. Não é. É um trabalho dia após dia, em uma série de áreas. Eu vejo que em alguns lugares eles têm feito um trabalho muito bom. Você veja nessa história da recuperação dos autódromos. A recuperação do autódromo de Goiânia. Que vai estrear agora na Stock, esse final de semana na Stock Car. Não interessa quem ajudou, quem pagou, nada. Interessa que, de uma certa maneira, a CBA deu condições para que isso acontecesse. Então, eu acho que vai ser uma prova de que, né, isso funciona. O autódromo lá de Santa Cruz do Sul, que tinha alguns problemas, que tinha alguma coisa, também foi ajustado e ajeitado. Então, e por aí começa, por aí vai o trabalho. Infelizmente, não é aquele que aparece, não é a parte do iceberg que aparece. Gostaria. Pergunta do seu... Aliás, ele está mandando um grande abraço a você, o Ricardo Dívila. Ricardo Dívila está assistindo o programa. Ricardo, que já esteve aqui algumas vezes e está convidado a voltar. E pergunta, por que não se resolve a crise no automobilismo brasileiro? Onde está a nova geração de pilotos? Eu responderia o seguinte, Ricardo, onde está a nova geração de engenheiros? Onde está a nova geração de projetistas? Onde está a nova geração de pessoas que respiram o automobilismo como você respirou? Eu conheço o Ricardo Dívila desde a época da Faculdade de Engenharia Industrial, da FEI.
O Ricardo de Villa, que tem uma história não só longa, mas de enorme sucesso em todas as categorias. Até hoje ele continua ganhando corrida, até mesmo com essa... E você vê, o Ricardo é um cara que ele é um nome forte da Nissan. Ele acompanhou e soube se transformar esse mundo novo, porque ele é o sujeito que levou à vitória essa molecada toda que se formou, que nunca tinha corrido de kart antes e que se formou nos videogames. Uhum. Ele botou o Ordóñez, o Maddenborough para correr e ganhar a corrida. Alguém que partiu disso daí. É uma coisa sensacional. O Ricardo conhece tudo. O que fazer com a nova geração é treinar melhor eles. De que jeito? Tendo engenheiros e pessoas que gostem de automobilismo, entendam de automobilismo, trabalhando aqui nas categorias. Mais e mais, para que essa febre do automobilismo, esse micróbio do automobilismo que todos temos, né, que ele tem, aumente muito mais. Tem que ser uma epidemia. E, aliás, é interessante você falar isso, né? Porque com exceção, por exemplo, da Truck, ou uma vez ou outra da própria Stock, antigamente os autódromos ficavam lotados com qualquer categoria. Hoje não, hoje ficam as moscas, mesmo com categorias interessantes de se assistir. Porque ficou muito, o automobilismo aqui ficou muito um automobilismo de promotores. Nada contra os promotores, que também precisam existir. Sim. Né? Precisa existir uma Vicar, precisa existir uma Neuza Félix para fazer uma Truck, que é um sucesso. Truck, mas ficou na mão só da promoção. Faltou a parte do engenheiro. Você vê as 24 horas de Le Mans, que o Ricardo conhece bem. 24 horas de Le Mans é um movimento de um automóvel clube. É um movimento de gente, de racers, de gente que gosta de corrida, gente que é apaixonada, que fala de corrida o ano inteiro. Você vê o Rally de Erechim, que tem esse final de semana, que é feito pelo Erechim Auto Esporte Clube, que é um pessoal que respira rally, vive rally. Eles se encontram todas as quartas-feiras para comer churrasco, tomar mate e falar de rally. Eles veem cenas antigas, novas. Então, isso daí é que faz. Você vê, o Rally de Erechim é o rally de maior sucesso no Brasil. Né? Tem 65 carros inscritos e larga esse final de semana. Vem gente de todo lado, vale pelo sul-americano, vem argentino, paraguaio, chileno e peruano correr aqui. Por quê? Gente que gosta, que fala de automobilismo e que vive automobilismo. Então, criam os acertadores, os preparadores, o sujeito que faz amortecedor, o sujeito que conversa, o sujeito que monta as trilhas, que monta as especiais, tudo isso aí. Tem até, o Rally de Erechim tem uma coisa que é sensacional, tem uma rádio que transmite o rally. Você imagina uma rádio que coloca pessoas ao longo de todas as especiais, falando, passou por aqui o número 35, sabe? É sensacional. Comandado pelo Testa, que é um cara espetacular, que faz tudo isso aí. Mas é paixão que faz isso, não é promoção. A promoção vem atrás da paixão. Né? É aquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Eu acho que aqui o ovo que deve vir primeiro é a disputa. Uhum. Sabe, é o piloto. Primeiro de tudo é o piloto. Atrás do piloto vem a promoção. Atrás da promoção é que vem os grandes organizadores e tudo isso. E como é que começou a sua história no automobilismo? Você resolveu fazer jornalismo já de olho em atuar no automobilismo? Não, eu nunca fiz jornalismo. Eu sou engenheiro mecânico. Você é jornalismo por atuação? Por atuação. Muito bem. Eu sou engenheiro mecânico. Eu também não sou jornalista, só para falar. Não, mas... Eu digo isso só no sentido não de é que... para você se livrar. Não, ao contrário. Ao contrário, o que mostra que exatamente, você no seu caso, não estou querendo me equiparar a ele, longe disso, mas você, na sua atuação, se tornou jornalista. Me tornei, tenho orgulho de ter me tornado. Exato, tudo, claro. E de fazer disso o meu ganha-pão. Vivo para escrever, vivo de escrever, mas eu sou engenheiro mecânico e eu sempre gostei de corrida de automóvel. Aliás, eu aprendi inglês lendo revista de automóvel. Então, por esforço próprio. Meu pai lia, me ensinava e eu aprendi por causa disso. Então, quando você quer e gosta e tem essa paixão, você vai atrás e consegue. E aí eu comecei a gente
pequeno, corria de Autorama, Uhum. né, que era Sei. o nosso automobilismo virtual da época, que era um virtual um pouco mais real do que o virtual inteiro, porque não tem o reset, né? O carrinho sai mesmo da pista. Então, eu corria de Autorama e quem corria de Autorama na categoria acima, que era o nosso ídolo, era o Emerson Fittipaldi. Então, Que legal. a gente corria com o Emerson Fittipaldi. Então, Emerson Fittipaldi, além de tudo, é um companheiro das pistas, por assim dizer. Então, começou aí a paixão de corrida, de gostar, de ler, de estar sempre envolvido, de ir nas corridas de kart, com uma série de amigos que corriam de kart e tudo. E naquele kart também era o início do kart no Brasil. Não início, mas já Então, começou desse jeito, né? Indo, assistindo, comparecendo. Aí teve uma coisa muitíssimo importante, que tem um amigo meu, um grande amigo meu, o Carlo Gantia. O Carlo, que foi dono até de equipe de Fórmula 1 e tudo, mas o Carlo, na época, o pai dele foi campeão brasileiro de automobilismo em 1964, você imagina. 50 anos atrás. O Piero Gantia, que depois foi presidente da CBA, e por aí que eu posso te falar, eu sei como é a CBA, porque eu já estive lá dentro, e eu sei como é difícil conciliar tantos interesses. Mas o Piero corria, então a gente ia nas corridas, né? Que era o máximo. Você tem um amigo, que o pai é corredor de automóvel, hoje em dia tem muito corredor de automóvel, mas na época, no Brasil, eram poucos. Na época, no Brasil, quando não tinha... no Brasil só tinha categoria de turismo. Tinha aquela Força Livre nacional, mas eram aqueles carreteiras, aqueles carros, já estavam acabando. Nos anos 60 foi uma categoria exclusivamente de carros de turismo e foi a categoria que acabou levando para fora Emerson, Zé Carlos Patti, Wilsinho, né? Uma série de pessoas que foram para fora. O Fritz Doré tinha ido um pouco antes, porque ainda corria naqueles fórmulas que tinha aqui no Brasil. Onde mora o Fritz atualmente? Mora no Rio, eu acho. Ainda no Rio? O velho Chico Misério, Chico Lândia, que é. tinha ido antes, que é na época ainda do circuito da Gávea, que eu só sei onde fica, porque eu fui lá, mas eu não assisti nenhum, não. Fotos. E então, com o Piero correndo, a gente acaba... Com o Piero corria, ganhava a corrida, corria 24 horas de Interlagos, 1000 milhas, então a gente acabou participando disso. Isso aí, a gente virou rato de autódromo. Que interessante. Né? E aos pouquinhos você conhece um, conhece outro. E como você vê o jornalismo de automobilismo no Brasil? Você acha que está numa boa fase? Cresceu muito, hoje diminuiu? Porque, por exemplo, vamos dar um dado concreto. Eu vejo cada vez menos nas revistas e jornais normais, por exemplo, revista 4 Rodas, ou o Estado de São Paulo, Folha e tal, cada vez mais diminui. Até Fórmula 1, quando tem a notinha, Fórmula Indy, nem foto merece mais. E antigamente, eu lembro, quando eu era moleque, você tinha coisa de Fórmula 3, você tinha corrida de marcas e pilotos, você tinha foto, tinha lá o Ingo de Uno na capa, tudo isso acontecia. Hoje em dia não tem destaque nenhum. Porque a mídia mudou muito, né? A mídia, por causa da internet, por causa dos smartphones, dos iPads, e de tudo isso, foi para um outro lado, tem uma outra velocidade. Então você encontra tudo isso que a gente encontrava condensado numa página de jornal ou numa contracapa de uma revista Auto Esporte ou de uma 4 Rodas, a gente encontra muito mais. Mas podia ter análise de profundidade, aqueles artigos mais atemporais, por exemplo, vamos descobrir como que é uma equipe de Fórmula da Stock Car. Isso é atemporal? Tem, você vê, olha, tem a última revista, pode fazer propaganda? Pode, revista, não tem nada a ver, mas tem a revista Car. Sei. A revista Car tem uma reportagem ótima, incrível, grande, sobre a equipe Williams, contando um pouco da equipe Williams. A Car Brasil ou a Car Brasil? Feita pelo Bassani. Luca Bassani. Tem uma reportagem muito bacana sobre a Williams, falando que a Williams, além de ser uma equipe de Fórmula 1, faz outras coisas. Desenvolve todas aquelas outras coisas. Tecnologia de motor híbrido. Motor híbrido, os dínamos, os conversores de energia. Tudo isso daí que a Williams se dedica à parte do... E vendeu agora, né? Vendeu por uns bons milhões Vendeu de isso libras. por uns bons milhões para alguém que coisa faz. de 2-3 semanas atrás. Então, é gente que está fazendo automobilismo e está usando aquilo que aprendeu no automobilismo
para uma outra coisa, sempre através disso, né? Do telefone, do iPad. Então, a gente encontra. Então, eu acho que o jornalismo tem muita coisa, tem espaço ainda enorme para crescer. Eu acho que as corridas precisam pensar, por isso, se você pensar, para você conseguir ver uma corrida, fora aquelas que são transmitidas nos canais fechados, é muito difícil. Porque você precisa achar quem está transmitindo, que horas está transmitindo. Você pega a Fórmula 3 europeia, o site deles transmite a corrida. Eles transmitem, eles comentam, eles fazem tudo. Então, aqui, para você achar um lifetime, uma cronometragem oficial que seja boa, é difícil. É um parto. É um parto. Então, se você parte para esse caminho de achar essas novas coisas, tem que usar esses novos. A gente não pode ficar parado no tempo. Não é isso, ao contrário, a gente tem que jogar isso a favor, mas Lógico. A imprensa escrita podia, por exemplo, o Estadão dispensou o Lívio e no lugar não colocou nada, até ficar vazio. E ele ia nas pistas, enfim. Não, o Lívio está escrevendo na UOL. Na UOL, então, mas isso que eu estou dizendo. Você quer ir atrás do que o Lívio escrevia? Está na UOL. No Estado, inclusive ele fez umas matérias interessantes com Jack Hicks, sobre aquela vitória polêmica do Senna de 30, que foi tirada, que não foi. Mas, tudo bem. Mas podia estar lá no papel, eu gosto de ler no papel. Bom, eu gosto de papel. Eu gosto de escrever também no papel. Pronto, olha aí, tá vendo? Mas se eu não souber escrever e escrever no iPad ou responder alguma coisa aqui, a gente está perdido. É verdade. E você, lembrando que pode mandar sua pergunta aqui no nosso Twitter, o @InácioF1, e o Lua vai responder. Muito bem, meu caro Lua. Agora eu tenho uma pergunta mais relacionada à Fórmula 1. Tivemos esse fim de semana o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, vencido sensacional, uma procissão das mais emocionantes. Tivemos a vitória do Rosberg, o Hamilton atrás, com o cisco no olho e tudo, e no final ainda foi pressionado pelo Daniel Ricciardo. E, enfim, o Massa finalmente voltando a pontuar, as McLaren mostrando alguma certa força. Como é que você viu essa corrida? Você acha que é uma corrida atípica? No sentido de, por exemplo, a McLaren não pontuava há 3 corridas. Nessa, ela pontuou com os 2 carros. Você acha que ela voltou ou essa é a pista que não serve como parâmetro? Não, essa pista não serve como parâmetro porque ela vai voltar a não pontuar daqui para frente de novo. Mas você vê, o pessoal acha que é uma procissão. Quantos milhões de pessoas não assistem o desfile de escola de samba? Para muita gente, para muita gente, achar que é procissão, porque está na frente. Tem na frente a comissão de frente, depois o abre-alas, depois não sei o quê, depois entra a bateria, sai a bateria, não sei o quê, vai, né? E depois tá tudo organizado. Tudo com a outra. Está tudo organizado. O Grande Prêmio de Mônaco é organizado ou pré-organizado nessas alas, nos treinos e no que os caras desenvolveram os carros. Então, se você tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer lá. É bom que se restabeleça. E ainda assim dá para passar. O Huckenberg passou, o Sutil passou até bater sozinho. Você vê na GP2 um monte de gente passou. Então, eu acho que toda corrida é boa de assistir. Toda corrida tem alguma coisa para você tirar. Tem outras que são muito melhores do que. Né? Aquela corrida de Fórmula 1 este ano do Bahrein. Que foi o Rosberg e o Hamilton. Foi uma corrida sensacional. No final. Né? Teve de tudo ali. Agora, o que eu achei, a briga na Mercedes, que no início parecia que era alguma coisa que estava sendo feita para vender espaço, né? Estava sendo combinada, porque afinal de contas eu vi o Rosberg e o Hamilton em 1989 no Grande Prêmio, no Campeonato Mundial de Kart, né? 99. No Campeonato Mundial de Kart em Braga, os dois na mesma equipe. Quer dizer, eles se conhecem há muito tempo. Né? Essa história do... Você acha que é fabricado, então? Eu acho que no começo eu acho que era. Agora parece que a coisa ficou meio, né? Sobretudo pelo Hamilton, né? O Hamilton que falou que ele tem mais fome do que o... Isso, porque outra é criada berço esplêndido, não sei o quê. Ninguém pode lembrar para o Hamilton que ele, com 13 anos de idade, ele foi adotado pela McLaren, pelo Ron Dennis. Então, ele não pode falar muito disso. E antes dos 13, eu não sei se ele lembra bem, se sofreu muito ou não. E você falou uma coisa interessante. O que parece que o Hamilton está tentando fazer uma guerra psicológica com o Rosberg. Mas, historicamente, se a gente for lembrar dos últimos anos, quando tem um embate psicológico, é ele que costuma sair perdendo. Você acha que ele está acertando na estratégia? Porque
Ele costuma ser o que espana. Por exemplo, nesse mesmo GP, ele já ficou dando pitizinho no rádio com o engenheiro. Então, eu não sei como é que ele já fomenta outro, né? uma guerra psicológica quando ele é o grande prejudicado exatamente por não ter essa fibra de manter. O Hamilton é conhecido por essas decisões dele. Quando ele brigou com o pai, resolveu assumir essa coisa mais festeira, esse lado festivo. Rapper. Sou amigo de celebridades. Isso daí não fez nada bem para a carreira dele. Ele voltou para trás, guia para chuchu, né? Então, o Grande Prêmio de Mônaco, tem sempre uma coisa boa de ver. Tem sempre a largada do Kimi Raikkonen foi sensacional. Foi ótimo, foi para quatro. Passar por fora de todo mundo, por cima de todo mundo. Até ser furado o pneu pelo Max Chilton. Pelo Chilton, que terminou mais um Grande Prêmio. Olha, que marca fantástica. Ele termina todos, né? Parece aquele piloto que tem um recorde a cada corrida na Stock Car. É isso aí. Você sempre acha, você vê. E a Marussia fez ponto. Então você imagina. 2, né? Na falta de 2. 2. Você imagina a Marussia, tem mais ponto que a Sauber. Tudo isso é lenha para as nossas fogueiras de apaixonados por automobilismo. E eu costumo dizer que a gente, na verdade, a gente tem que prestar sempre, a primeira atenção, tudo tem que prestar atenção no piloto. Nós todos, jornalistas, engenheiros, todos nós somos meros catalisadores. Você sabe que um catalisador é algum elemento que faz parte de uma reação química. Ele acelera. Que acelera a reação química. Retarda, né? Mas, no final, ele não é parte da reação química. Né? O catalisador é uma coisa que a gente conhece há mais de 2.000 anos. O catalisador para fazer pão, para fazer vinho, vinagre, queijo, tudo isso o sujeito volta a colocar de novo um pouco da última batelada para fazer de novo. Então, isso sempre são catalisadores. Catalisador como elemento conhecido é coisa de 200 anos só. De um químico que, vocês que estudaram química devem lembrar de um sueco chamado Jacob Berzelius, que foi o cara que deu o nome de catalisador a esse tipo de reagente que não participa. Né? Então, a gente tem muitos, nós todos somos catalisadores. O problema é que nós temos também alguns inibidores. Toda reação também pode ter o seu inibidor, alguma coisa que demore mais. E esses inibidores são, muitas vezes, vamos dizer, as federações, confederações, em qualquer lugar do mundo, que inibem, de certa maneira, a burocracia. De muita maneira, os pais dos pilotos, que na tentativa de serem catalisadores se tornam inibidores, porque evitam que a reação do filho se complete com aqueles agentes, com aqueles necessários, com aquilo tudo, né? Escutando o engenheiro, escutando o assessor de imprensa, né? Quebrando a cara quando tem que quebrar. Então, a gente, nós como os catalisadores, você fazendo esse programa aqui e colocando toda semana no ar e continua no YouTube e tudo, falando de automobilismo, você está fazendo o seu papel. Você está ajudando a acelerar a carreira de uma opção de gente, ou de, pelo menos, formar a ideia para a carreira de uma opção de gente. Né? Inclusive, uma coisa que eu faço questão sempre que eu recebo gente aqui no programa é mostrar, por exemplo, patrocinador. Uma coisa rara, difícil de conseguir no automobilismo brasileiro. Todo mundo que tem patrocinador deve fala nome, pode falar site, o diabo a quatro, porque tudo é para ajudar, né? Claro. Já não tem muito quem banque. Se você ainda fica fazendo, olha, não pode falar porque aqui a gente não tem essa. Inclusive, se você tiver patrocinador pessoal, você, por exemplo, tem a Textobras. Textobras é minha empresa. Pois então a Textobras é sua patrocinadora e você patrocina ela. Textos de qualidade, Textobras. Muito bem, muito bem. E qual é o site da Textobras? www.textobras.com. Pronto. Sem BR. Sem BR. Está dada a dica. Textobras é uma estatal do texto. Tem a Eletrobras, a Petrobras. Não tem gerência governamental. Não, né? não, mas não está segurando o preço. Eles estão segurando o preço lá? Que é economia de mercado. Maravilha. Outra coisa que o pessoal está perguntando aqui, o Carlos Eduardo Casotti pergunta: Inácio, Lua, e esse rumor da troca de motor da Red Bull para a Volkswagen? É verdade ou só pressão para cima da Renault? Bom, a gente sempre ouve de tempos em tempos aquela história de que a Volkswagen talvez viesse e eles sempre negam que queiram vir. O que saiu agora num site francês, e a gente não sabe se é verdade, porque o que não falta é rumor para todos os gostos,
é que a Red Bull teria marcado uma manifestação específica sobre o futuro da Renault Contra com a eles. Copa do Mundo. Não, a manifestação penso que é contra a Copa. Não, daí não vai ter Copa, não, né? desculpa. Hashtag não vai ter Copa. Não é isso. Eles dizendo que após o GP da Áustria desse ano, que vai ser no circuito que é deles, né, da Red Bull, eles vão se manifestar em relação à Renault. Não se sabe se renovando a parceria, se aumentando, diminuindo ou se um rompimento. Paralelamente a isso, eu li também num site, também não vou falar, porque tudo isso está no grande campo lodacento e pouco confiável do rumor, que é Adrian Newey estaria se separando de sua esposa. Por quê? Porque sua esposa não quer sair da Inglaterra. Aí eu pergunto, por que ele sairia da Inglaterra? Quais são as equipes que não têm sede na Inglaterra? Só a Ferrari. There you go. Mas isso está no campo do rumor, então a gente não pode, né? Você vê, a A Volkswagen... não ser que a Toyota volte. A Volkswagen tem equipe no Rally, Volkswagen. Uhum. A Volkswagen tem duas equipes no O WEC, né? Le Mans, Le Mans, que é Le Mans, Audi e Porsche. Audi e Porsche. A Volkswagen tem equipe da Audi no Blackburn Series. Isso, tem o DTM também, A que é Audi. Tem Audi no DTM. Quer dizer, a Volkswagen está em todos os lugares. Rally Dakar, tem tudo. O Rally Dakar não tem mais. Eles Saiu. tinham, que era o Volks, inclusive. Saiu. Então, eles entrarem na Fórmula 1 pode ser uma ideia, uma decisão. A Volkswagen vive de vender carro. E carro que era carro popular e começou a ficar, isso estou falando no mundo inteiro, começou a ficar mais sofisticado. Eles voltaram aos carros mais populares. O lançamento do Up agora é uma amostra disso daí. Um carro pequeno, popular e com altíssima qualidade. Exato. Então, a Volkswagen vai querer vender carro. Se a Fórmula 1 vai vender carro para eles já têm outros lugares que eles estão usando para vender carro. Aliás, a Mercedes foi a única que capitalizou com essa questão de motor elétrico, que capitalizou, e agora está escrito Mercedes Hybrid do lado. É a única que pensou grande e percebeu que essa questão dos motores V6, turbo, com 160 cavalos de queda, etc. e tal, é uma grande possibilidade de você atrelar aquela questão do motor ecológico. A Renault ainda não fez isso, está lá só a Renault. Eles não têm uma linha verde que eles possam fazer isso. E a Volks tem os motores turbo. Mas você vê a Nissan é da Volkswagen, é da Renault. Da Renault. E está pagando. E a Infiniti Nissan, é da... E a Infiniti é da Nissan, exatamente. É da Nissan, e eles estão na Fórmula 1. Eles acabaram de anunciar que o ano que vem eles vão correr em Le Mans. Sim. Com um carro híbrido também. E o nosso amigo Ricardo Dívila deve estar exultante com isso, porque certamente vai ter o dedinho dele nessa brincadeira. Lógico. Com toda certeza. Mas ele não pode dizer porque a mulher dele não quer mudar da França. Opa, será? Você está brincando que ele viaja para o Japão, para cima e para baixo, não está no gibi. Outra coisa que estão perguntando aqui é das 500 milhas de Indianápolis. Quem pergunta é o Renato Oliveira. Se você assistiu as 500 milhas de Indianápolis e o que você achou da corrida desse ano? Quando é que eles vão romper o recorde de velocidade de 239 milhas por hora? No ano que vem. Pronto. Eu acho que... Jogue os búzios. Não dá para saber. Ano que vem. Foi uma corrida ótima, como sempre. Indianápolis tem sempre aquele... E detalhe, né? 3/4 da corrida sem bandeira amarela. Sem bandeira amarela. Um recorde. E aquela história, de novo, 3/4 de corrida se preparando para o último quarto, que é quando a corrida se decide. Né? Você não faz bobagem em 3/4 da corrida, no último quarto você tem chance de disputar. Agora, sem dúvida, os motores Honda andavam muito mais que os motores Chevrolet. Se você olhar nas 5 primeiras colocações, tem 4 carros da Andretti. Os 4 só o carro do Elinho, do Penske. E se você olhar as últimas voltas, o Elinho passava, o outro vinha e tchum, passava ele de volta. Então, eu acho que o motor ali fez diferença, foi uma corrida ótima. De novo, você imagina, tinha Montoya de volta. Villeneuve de volta. Até Bud Lazier saiu. Bud Lazier. Quer dizer, tinha um monte de ex. Então, Kurt Busch fez uma corridaça. Ainda foi lá. Chegou em 6º lugar, né? Charlotte, depois né? foi correr, foi
de avião, depois de helicóptero, foi tomando soro para se recuperar de 4 horas. Ele fez 500 e depois ia fazer 600 milhas. Aí não quebrou o carro, tudo bem. Então, o automobilismo americano, a gente tem muita coisa para aprender com o automobilismo americano. O pessoal fala mal, não sei o quê, mas você vê, por exemplo, essa história da bandeira amarela. Você só voltar um tequinho na história do GP de Mônaco. Que teve duas. O GP de Mônaco teve aquela dúvida toda se o Rosberg fez de propósito ou não fez de propósito. Uhum. Você acha que fez? Eu acho, sei lá, não sei, não dá para saber. Né? A gente não estava lá dentro, não sei. Mas aconteceu. E aí ficou a polêmica, ficou a dúvida, não sei o quê. Se fosse nos Estados Unidos, gente, é assim, se o cara causar bandeira amarela ou vermelha, ele perde as duas melhores voltas dele. As duas melhores voltas. Mas se causar, propositadamente, né? Se tiver bandeira amarela por causa dele, independente de ter sido intencional ou não. Intencional ou não. Por que teve bandeira amarela? Né? Uhum. O senhor Inácio estacionou o carro. Schumacher 2006. Ele perde os dois melhores tempos dele. E assim vai. Então você imagina, se o Rosberguinho tivesse perdido os dois melhores tempos dele, ele ia largar em 15º. Ou sei lá. Uhum. Não fiz a conta, né? Mas, então, tem algumas coisas que dá para aprender com a lei da bandeira amarela. Aliás, nós estamos no Maio Amarelo, né? Que é aquele movimento para ver se a gente diminui os acidentes nas estradas e nas ruas, que é uma vergonha. Eu faço o meu. Que é uma vergonha. O Maio Amarelo vai acabar e vai todo mundo voltar a fazer. Então, é uma vergonha, a gente precisa prestar atenção. No mundo inteiro existe esse programa da Road Safety da FIA, junto com a Organização Mundial da Saúde, a ONU e tudo, para que a gente se comporte, para que todos nós nos comportemos melhor. Toninho de Souza também estava, inclusive, com... Toninho de Souza tem um programa diferente. Mas também em parceria com a FIA, não era uma coisa assim? Ele tem um programa que é muito bacana, muito bem feito, chamado Se Essa Rua Fosse Minha. Se Essa Rua Fosse Minha, e aí... Ele mandava ladrilhar, não? Mandava ladrilhar e... Piadinha infame. Agora, acho que a gente precisa pensar o que tudo isso pode contribuir para que no dia a dia... E aí volta a história da educação no trânsito. Uhum. E educar precisa treinar, que nem piloto. Se não andar e treinar, não vai ser piloto. Nada substitui a experiência. Nada substitui a experiência. Aliás, queria mandar um abraço para o Pedro Rodrigo, que está sempre acompanhando o nosso programa e transmitindo pela sua rádio High Speed Brasil. Ele que também é da Escola de Pilotagem Interlagos, uma escola que eu recomendo e que já fiz curso, sou piloto graduado pela Escola de Pilotagem Interlagos. Então, tá vendo? Sou piloto, olha só. Está precisando apenas de uma oportunidade. Atenção, patrocinadores. Você não precisa de dinheiro mesmo. Então, patrocinadores, vocês vão levar um piloto e ganhar um apresentador. Olha só, dois em um. Vocês patrocinam o carro e ele aparece aqui a marca. Eu sou piloto, apresentador e anticaspa. É igual shampoo. Olha que beleza. 3 em 1. Tudo 3 em 1. Ai. Última perguntinha para você aqui. É relacionada a uma história que eu fiquei sabendo. Que você já recebeu em sua casa Frank Williams. Conte dessa história. Frank Williams, dono da equipe Williams, de Fórmula 1, mas na época ele ainda não era dono de equipe de Fórmula 1. Como é que é essa história? Não, na verdade, o Frank... É um querido. É um racer, é um cara muito legal. A gente conhece o Frank há muito tempo. Eu conheci o Frank em Imola, numa corrida de Fórmula 2. Ainda tinha Fórmula 2. O Moco, o Zé Carlos Patti, corria com o Frank Williams, patrocínio do Banco Português do Brasil. Estou fazendo propaganda de um banco que não existe mais. Ok, vamos falar do Banco Nacional, Bamerindos. Vamos lá, exato, e aí vai, a lista é longa. Dá para botar todos aqui. O Frank, o Moco corria, ganhou essa corrida em Imola, corria o Moco e o Wilsinho, não na mesma equipe, em outra equipe o Wilsinho corria. O Moco ganhou e a gente ficou amigo um dos mecânicos do Frank Williams era o Herbie Blasch. Sei. O Herbie Blasch é esse sujeitinho. O homem das credenciais. O cara que vocês veem, um cabelinho branco, meio gordinho, baixinho, que recebe os pilotos quando chegam e leva os pilotos pro pódio. O Herbie trabalhava com o Frank, depois foi trabalhar com o Bernie na Brabham e trabalhou na época toda que o Nelson teve lá na Brabham. Só que quando o Bernie vendeu a Brabham, ele levou embora da Brabham todo mundo
que trabalhava com ele na Brabham, estão aí. O Charlie White, que é o diretor das provas, o Herbie, todo mundo que trabalhava com ele. Os homens de confiança. Mas, de qualquer maneira, a gente ficou na equipe, porque era um moco, era brasileiro, então você começa a conversar, falar. O Frank sempre gostou muito de corrida, estava aprendendo a falar italiano na época, sempre gostou muito da cultura italiana, de comida italiana. O Frank Williams é fanático por macarrão. A carbonara é o preferido dele. E o Frank ficou amigo da gente quando, no começo de 1972, na época, o Antônio Carlos Scavone, que foi o brasileiro que pensou e montou tudo para trazer o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 para o Brasil, que teve em Interlagos, em 72, ainda era fora do extra-oficial. Quando ele veio, o Frank Williams veio e a gente conhecia o Frank Williams liga e falou: o Frank Williams está aí, vamos não sei o quê, vamos lá em casa, vamos correr no Ibirapuera. Então a gente ia correr no Ibirapuera, aquela coisa, 30, 40, 50. 30 anos atrás, 40 quilos mais leve, 50% a mais de cabelo, todos nós, a gente... Então, ficou muito amigo do Frank. Que bacana. E a gente se encontra até hoje, eu e o Frank, menos já, por causa de todo o acidente. Do acidente que ele mas continua. Inclusive, olha, bom, o programa está acabando, infelizmente, nosso programa acaba. Ele tem esse condão, se chama tempo. Mas eu já reitero o meu convite para que você volte aqui numa próxima oportunidade. Aí você conta mais histórias do Nelson, Eu ia te perguntar, por exemplo, do Nelson Piquet, ia perguntar do Senna, ia perguntar do Emerson, histórias do Wilsinho, do Moco, enfim, tudo isso que não deu tempo porque nosso horário acabou. Queria saber se você tem um contato, se você tem algum site que você quer divulgar, Twitter, Facebook. Eu tenho que falar, faço muita coisa junto com o Valtinho Savalha, que teve com você semana passada aqui, sim. Com a MMKT. Então, qualquer coisa na www.mmkt.com.br e seguir a história do Cantancart. A gente está montando no Cantancart tudo isso. É gente que cuida do kart, é jornalista bom. É uma categoria escola mesmo. Escola, é jornalista bom fazendo assessoria, um cara tudo tremendo. isso. Ele que não veio aqui hoje, né, infelizmente, mas um abraço para o Ricardo Monte Santo, que deve estar em casa agora. Ricardo, um abraço. Um abraço, Ricardo. Tá bom? Todos os Ricardos, né? Sim. Nós falamos aqui do de Vila, do Tedeschi, do Montesano, então... Só do Teixeira que eu não tenho um grande apreço. Mas enfim. Pessoal, o programa está acabando, foi um prazer. E semana que vem teremos outro programa TV Corrida com um convidado muito especial. Quem? Não vou dizer, porque eu ainda não sei também. Então, até semana que vem e nos falamos até lá no nosso Twitter, o @InácioF1, o site joseinácio.com e a nossa página no Facebook, que você pode e deve curtir, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau!